já alerto para os colegas o seguinte, o assunto... Bom, eu, particularmente, posso relatar que eu estou adorando a aula e a minha ideia, inclusive, depois do que aconteceu, do que está acontecendo aqui hoje, é marcar uma conversa do Dr. Flávio só com os desembargadores, tá? Com o pessoal que está fazendo o controle de constitucionalidade no tribunal, no plenário, claro que a gente vai abrir também, mas a minha ideia diante disso, até ele próprio já falou, não, mas a gente precisava conversar isso, porque ele estava me alertando de uma série de coisas. Eu até estou pedindo aqui a assessoria da Rosane, tá? Também para mim, e ela estava me lembrando que não foi só esse caso da TR, teve um outro caso do município de Florestópolis, também, que houve, mas normalmente as nossas declarações de inconstitucionalidade, elas se referiam a leis municipais. Aí sim, aí não havia, vamos dizer assim, nenhuma peia. O sujeito vinha, arguia uma inconstitucionalidade de lei municipal, tá bom, manda esse assunto para o órgão especial rápido, tá? Porque lei municipal não vai vir depois a União em cima da gente. Mas com relação a leis federais, realmente a Rosane estava me confirmando aqui, nós praticamente não temos declaração aí há muitos anos. Tá? As últimas, agora, essa é uma tendência, né, agora que vai acontecer, de que haja um acréscimo dessa atividade do tribunal, exatamente na utilização do pleno, e agora ainda com esse complicador do pleno, né, mas de que o pleno, então, fique bastante movimentado com os incidentes de arguição de inconstitucionalidade que têm sido suscitados. Né, e nós também, eu, por exemplo, não tenho realmente peias no sentido de suscitar. Tá? Mas os colegas, a tendência é essa aí de dar sempre uma... Mas, Flávio, eu já fica feito desde logo aqui de público o convite para você voltar. Eu vou tentar marcar Vamos só acertar a agenda e daí a gente conversa. Tá bom. Vai ser um prazer. Tá, mas vamos continuando aqui. Nós estávamos exatamente no momento em que... qual o papel desse incidente de inconstitucionalidade? Que nós não estamos hoje, de verdade, na maior parte dos tribunais do Brasil, não perceberam a importância desse incidente. Porque o incidente não é para tocar na pauta, rapidinho, julgar aquilo e vamos em frente. O incidente de inconstitucionalidade no pleno ou no órgão especial é um momento de legitimação democrática do tribunal. É o grande momento de protagonismo da Justiça do Trabalho ou de qualquer justiça, quando você, naquela comunidade a qual você está inserido, você chamará para participar, suspende o julgamento, pode convocar uma audiência pública para ouvir especialistas, abrir, inclusive, inscrição livre para que as pessoas se inscrevam para poder participar desse debate público. O tribunal pode convocar entidades para que participem desse debate, que falarão a favor, falarão contra, porque essa decisão é a que trará legitimidade ao fim do feito. Porque a decisão constitucional, que será dada pelo pleno ou pelo órgão especial, ela, em última análise, é uma decisão política. E esse espaço de legitimação democrática, com as audiências públicas, com a participação do amigo escuro, e aqui eu até vou dizer, o nosso TRT aqui tem um tempo muito exíguo, né, para sustentações orais, né? Acho que são aqui 5 minutos, não é isso? Eu acho que é tempo demais, mas enfim. É uma coisa questão terrível, de ponto né? de vista. Eu, em regra, as demandas que eu atuei aqui em matéria constitucional, eu acabei utilizando o meu tempo nos memoriais. E no plenário, outro advogado do escritório veio para fazer a sustentação oral. Mas porque 5 minutos também não dá, né? Não, então, num caso Flávio, como esse, tem que aumentar, tem que ser uns 15, pelo menos. Se o Supremo nos escuta 15 minutos... Mas essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Veja, o nosso regimento, a lei fala em 10 minutos. Sim. Tá? A lei fala em 10 minutos para sustentação oral. E o nosso tribunal tem no regimento interno, secularmente, isso há muitos anos... Eu já pensei em propor uma ADI quanto ao regimento interno. E ninguém, como a OAB também, eu acho que a OAB também gosta disso, porque permite maior número de sustentações. Tá? Não sei. Eu não sei explicar por que é 5 minutos aqui. Realmente eu não... eu sei. Por quê? Porque está no regimento. Não, mas como né? se chegou Se não a tivesse... Não, chegou porque alguém estava cansado de 10 e passou para 5, né? Sim. E essa... Isso é mais ou menos... Agora, tem só uma coisa, tem uma discussão, porque nos agravos internos, né, tem previsão de sustentação de 15 minutos no CPC. Sim. E aí estão aceitando os 15? Não. Não. Pronto. Também não. A lei está revogada também. 5 minutos. O regimento... É como o professor Lênio Streck diz, na forma do decreto e do regulamento, entendeu? Então, o regimento interno diz que é.
Isso é mais ou menos como aquelas estradas de antigamente, que você vê aquela estrada sinuosa, assim, né? E daí você ia fazendo um retrospecto daquela estrada para descobrir por que ela ficou sinuosa. Porque antigamente, quando as pessoas iam de uma fazenda para outra, tinham 7 árvores grandes, assim. Então as pessoas fizeram o carreador ao longo das 7 árvores grandes. Depois, logo depois, veio alguém com uma moto niveladora lá e falou assim, não, vamos arrumar essa estradinha aqui. Lógico, para não tirar as árvores, fizeram as curvas pelas 7 árvores grandes. Com o passar do tempo, metade das árvores tinham caído. Mas como a moto niveladora já tinha passado em curva, o asfalto veio e fez em curva também. É mais ou menos por este motivo que são 5 minutos hoje no nosso tribunal aqui. Mas vamos lá. Nós estávamos exatamente nesse momento de protagonismo dos tribunais locais nos incidentes de inconstitucionalidade. Eu tenho a lhe dizer, que mesmo com a reforma processual lá de 2015, eu não entendo que as decisões do pleno do tribunal em matéria constitucional sejam vinculantes. A decisão tomada pelo pleno ela não é vinculante para nenhum dos magistrados. As únicas decisões vinculantes em sede de controle de constitucionalidade serão as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, o fato dela não ser vinculante não significa que ela não tenha aplicação. Logicamente, por quê? Se ele decidir que se o pleno decidir que é constitucional, a turma não pode decidir que é inconstitucional, ela terá que mandar novamente para o pleno. Se ele decidir que é inconstitucional, a turma poderá optar se continua falando sobre a constitucionalidade ou se fala pela inconstitucionalidade, decide o mérito. Porque daí já tem uma decisão pré-pronta quanto à inconstitucionalidade. A legitimidade do pleno é exclusiva para dizer que é inconstitucional. E a turma mantém a sua titularidade para dizer que é constitucional. Também vou lhe afirmar que não entendo vinculante esta decisão quanto aos demais magistrados. É lógico que o sistema, em razão do sistema que nós criamos hoje, o sistema pode parecer esquizofrênico com isso, mas não me parece que a lei hoje determine essa atuação dos magistrados. Agora, aqui eu já vou chegar a um ponto que eu acho que vai parecer, talvez, vai ficar mais claro um detalhe que eu quero preocupar os senhores aqui. Nós vamos lá, vamos imaginar, recurso extraordinário. Fiz o meu recurso extraordinário, perdi aqui, está enquadrado nas hipóteses de recurso extraordinário, lá do artigo 102 do texto constitucional, vou ao Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. Tá bem? Cheguei ao Supremo Tribunal Federal, o que eu vou ter que ter comprovado lá? Essa discussão que eu estava fazendo era no caso concreto. Mas para subir meu extraordinário, eu preciso fazer o quê? Comprovar a repercussão geral. A partir da emenda 45, nós começamos a aproximar o controle difuso do concentrado de constitucionalidade. Até a emenda 45, o que importava era o caso concreto. Só com a emenda 45, lá de 2004, 2005, nós passamos a trazer para o controle difuso de constitucionalidade uma certa abstração. Porque para que o meu recurso vá ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho que demonstrar o quê? A repercussão geral deste instituto. O que significa a repercussão geral? É que ele tem a relevância social, econômica, política ou regional. O que é isto? O que o Supremo disser que é. Todo mundo esperava que a lei viesse regulamentar esse tema e dissesse o que era, né? A lei vem e reproduz exatamente o que está escrito no texto constitucional, permitindo que o Supremo decida o que tem repercussão geral. Esta lógica é um pouco para tentar impedir a subida ao Supremo Tribunal Federal de debates menos importantes de verdade. Por exemplo, para mim, o menos importante seria a briga de vizinhos para saber se o cachorro sobe ou não pelo elevador social. Porque isso é uma briga estúpida. Se o condomínio decidiu que não pode subir no social, pouco importa se você diz que ele é teu filho ou não. Tem que subir pelo desserviço. E ninguém pode falar sobre a dignidade humana do cachorro, porque ele não é humano, vocês entenderam? É difícil entender, mas tem gente que defende a dignidade humana do cachorro. Não há. Ele é um semovente, é um bem que você comercializa. Ah, mas eu sou um biocentrista. Alguém aqui é biocentrista? Não, que se for, eu queria ver o sapato como é. Alguém é biocentrista? Não, ninguém arriscou dizer que é, né? Porque se disser, não pode ser hipócrita mais. Porque eu tenho desmascarado os biocentristas ultimamente. O cara fala, eu sou biocentrista. Chega lá um sapatão de couro bonito assim. É nada, né? Está usando o couro animal aqui para pisar. Não pode mais usar couro animal. Não, eu sou biocentrista, mas eu como um churrasquinho. Não pode também.
Se tu é biocentrista, acredita que os sujeitos de direitos estão para além dos seres humanos, nós só protegemos os animais para garantir um ambiente ético adequado para a convivência humana, não porque eles têm direitos. Sujeito de direitos somos nós no sistema. Eles não são sujeitos de direitos, por mais que eles tenham dignidade. Reconhecimento da dignidade do ecossistema e da importância não atribui a eles titularidade de direitos, perceberam? Não é muito o nosso tema aqui, mas eu preciso dar um toque nessa parte, porque isso volta e meia volta, né? Alguém vem, não. Eu fui para uma tese de doutorado, eu tive que dizer para ele, ó, me responda, ou você não sabe o que está dizendo, ou você é um hipócrita. Ele optou pela hipocrisia para ser aprovado, porque senão seria reprovado. Porque ele me defendeu uma tese biocentrista, e eu já sabia que depois da banca, eu tinha um churrascão bacana na casa dele, entendeu? Estava marcado já depois da banca. E aí ele vem com essa tese biocentrista, dizendo que ele é titular de direito dos animais. Eu falei assim, mas nós vamos comer o quê na tua casa? Tu não vai me comer... Dá para comer soja, né? Eu não vou daí, é óbvio. Porque eu gosto de carne, eu acho que os animais servem para nos alimentar mesmo, né? E por que eu mato o cachorro e não mato a vaca e não mato o cachorro? Porque eu gosto do cachorro. E não gosto da vaca. É simples assim. Ou alguém tem alguma coisa, porque você pode gostar também da vaca e não gostar do cachorro e comer o cachorro. É possível também, né? Tem gente que come cachorro. Brincadeiras à parte, para a gente voltar aqui ao ambiente mais agradável e atenção. Vamos lá. Subiu lá o recurso extraordinário porque tinha repercussão geral. A ideia da repercussão, então, geral, era para limitar esses debates menos importantes, que daqui a pouco se tornarão mais importantes, porque a sociedade está cada vez mais chata, né? E aí essas coisas vão chegar ao Supremo, querendo ou não, daqui a algum tempo, vai ter alguém que vai levar lá o direito fundamental do cachorro. Porque teve gente que faz HC de macaco. Então vai chegar alguém que vai levar o direito fundamental do cachorro até o Supremo. Para além disso, tem outros temas. Tem um tema muito interessante que eu sempre lembro, que é um recurso extraordinário que chegou no Supremo discutindo a capacidade contributiva no transporte interestadual de mercadoria em lombo de jegue. Estou falando sério. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não dá. O Supremo não tem que se preocupar com esses temas menores. Não dá para discutir isso lá. Aquilo tem que ser um acordo constitucional. E nós estamos criando filtros. Reduzimos já, nos últimos 7 anos, de 130 mil para mais ou menos uns 40 e tantos mil por ano conhecidos só. Com esses filtros que têm sido criados pela repercussão geral. A parte interessante é que a maior parte das repercussões gerais tem inibido recursos da Fazenda Pública. O que é positivo. Que são recursos meramente procrastinatórios, tem tido efeito. O maior cliente do Supremo Tribunal Federal hoje é a Fazenda Pública e os bancos. Esses são os maiores clientes do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que perguntar justiça no Supremo para quem, né? Permitir a quantidade de processos, não. Certamente não é para o cidadão comum. É para esses que se utilizam da máquina judiciária. Eu costumo agora, quero fazer uma provocação aqui, quando não há condenação em honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, eu nunca entendi o porquê não existia, e em especial porque 70% das demandas, quem paga os honorários sucumbenciais é a empresa. A não existência de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho não defende o trabalhador, defende a empresa, que não paga. A mesma coisa, o juizado especial serve para quem? Serve para as empresas de telefonia e para os bancos. Não pagarem custos processuais. Porque não são eles que pedem 90% das demandas lá? Eles que fomentaram lá atrás a criação do juizado sem custos e honorários. Por quê? Porque eles perdiam tudo, não só pagar. Não estou dizendo que isso aconteceu na Justiça do Trabalho porque não consigo fazer o caminho das 7 árvores. Não, eu posso te dizer, Flávio, o seguinte, aqui, eu acho que os colegas de primeiro grau fiquem muito à vontade para opinar. Mas a minha impressão do primeiro grau é o seguinte: a grande maioria das pretensões era improcedente. Eram improcedentes? Mas sempre foram na Justiça do Trabalho. Tá? Quando virou? Não, nunca virou, Flávio. Veja bem, você pega uma ação com 30 pedidos, tá? 2 ou 3... Ah, entendi. Improcedência nesse sentido. Na maioria dos pedidos. Exatamente. Ah, pronto, entendi. Entendeu? Então, se você pega estatisticamente, né, a quantidade de ações julgadas parcialmente procedentes em favor do trabalhador, né, se você for desconsiderar a contagem de pedidos... Entendi. Tá, isso... Mas nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, que nós vamos falar um momento da Então, liquidação. Talvez seja o meu principal tema deste tema, a liquidação. Isso também leva do acesso à à justiça. Exatamente, de como interpretar a regra
da sucumbência. Vamos fazer isso, porque eu trouxe um tema aqui, inclusive foi uma DIN que eu fiz, está no Supremo Tribunal Federal. Não sei, mas eu até Quanto tem ao colegas momento... aqui antigos, também experientes, não sei se vocês também viam assim, não? Então aqui o caminho das 7 árvores pode ser um pouquinho mais digno que os juizados especiais comuns, né, que servem às instituições financeiras, e lá não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Né? Quem foram os que incentivaram todos os debates? Foram as grandes instituições que estavam cansados de tomar sucumbência e honorários na justiça comum e fomentar a criação dos juizados especiais com dinheiro, recursos na época, debates Brasil afora, e o povo imaginando que estávamos nos agarrando a um sistema na tutela do trabalhador. Mas chegou ao Supremo Tribunal Federal. Qual é o caminho lá? O mesmo aqui do tribunal. O relator recebe, e aqui eu quero mostrar o começo do engodo desde 1891, desde o decreto 848 de 1891, que cria o controle de constitucionalidade difuso no Brasil. Chega lá, o relator recebe, manda para o Ministério Público, Cássio, o Ministério Público devolve ao relator, ele vai à turma. Se a turma entende que aquele tema é constitucional, acabou ali, senão vai ao pleno do tribunal. E aí o Supremo Tribunal Federal, aí tem um dispositivo criado lá na Constituição de 34, que diz assim: após reiteradas decisões, compete ao Senado Federal suspender no todo ou em parte a decisão terminativa tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Quantas decisões eu preciso pelo Pleno do Supremo para ter uma decisão terminativa? Quantas? Uma. Mas ninguém percebeu isso. Porque o Supremo decide uma vez ali, pelo Pleno... Não tem como reiterar. É óbvio. Mas desde quando eles mentem para a gente? Eles quem? Não são os ministros do Supremo, mas talvez os professores de processo que não entendem de processo. Há muito tempo. Porque o Supremo, pouquíssimas vezes na sua história, julgou 2 vezes a mesma matéria no seu plenário. Decidida uma vez a decisão pelo plenário, vocês vão poder aplicar aqui embaixo, mesmo que o tribunal não tenha, aqui embaixo na ideia de que nós estamos, né, no sul, mais ao sul do Supremo. Né? Só para deixar claro. Embaixo pensando que estamos subindo em direção ao norte, tá? E mais aqui ao sul, podemos aplicar aqui no TRT Paraná a decisão do Supremo sem nenhum problema, porque o Supremo já decidiu aquele tema pelo seu plenário. Tá, mas e a partir daquela decisão? Não vai nem para a turma mais. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz que, após consolidada a jurisprudência pela Corte, o magistrado poderá decidir monocraticamente sobre o tema. Inclusive, agora, o Supremo contratou lá um computadorzinho lá, uma inteligência artificial, nunca mais vai ter concurso para assessoria, para fazer a admissibilidade dos recursos. Está brincando? Não, estou falando sério. O computador, eu quero saber como é que nós vamos entregar memorial para o computador. Pô. O cara negar, dizer, não cabe aqui nesse caso, ou vou decidir já monocraticamente, como é que nós vamos entregar memorial para o computador? Porque eu tenho dificuldade de imaginar que algum assessor vai querer contrariar o computador. Ao menos depois de um certo tempo. Porque nós não vamos discutir com os magistrados. Se é a inteligência artificial que vai fazer... Isso eu estou dizendo realidade. O Supremo já contratou, está finalizando a programação agora para isso. Porque, assim, aqui no tribunal não é assim, porque aqui a gente devolve a matéria, né, para o tribunal. Mas nos tribunais superiores, os assessores são treinados para quê? Para não conhecer do recurso. Então, assim, qual é o objetivo fundamental dos tribunais superiores? Não vamos conhecer do recurso em nenhuma hipótese. A súmula cabe, para não conhecer do recurso. Passada essa fase, aí nós vamos ver o que nós podemos fazer dentro do feito. Mas quem vai fazer isso? Quem fará isso agora? O próprio computador. Então, chega lá, vamos dizer que foi conhecido o recurso, subiu, tem repercussão geral, o relator recebeu, foi para lá, decidiu, foi para o pleno, decidiu uma vez. Nunca mais volta ao pleno. E perceba que lá no controle difuso também do pleno, por isso que lá é tão importante e tem acontecido reiteradamente, Cássio. O Supremo tem feito audiências públicas, porque ele já sabe que não vai voltar aquela matéria nos próximos anos. A gente tem uma pauta hoje para o plenário do Supremo gigantesca. Gigantesca. Com quase 1.000 processos já, mais de 1.000 processos que os relatores pediram pauta do pleno.
No ritmo que nós estamos julgando, 4 sendo otimista, né? Salvo quando alguém resolve fazer um relatório que demora 3 sessões. Eu tenho saudades do tempo que o pessoal votava com o relator. É verdade, eu me irritava lá no começo da minha advocacia, uns 19 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu ia ao TJ e o desembargador da sequência, voto com o relator, eu dizia, filha da mãe, né? Nem olhou o meu processo. Hoje eu tenho saudades, porque cada um que pede a palavra lá, graças à TV Justiça, dá uma aula. Quando não tinha TV Justiça, se julgava, tem um estudo da FGV sobre isso, se julgava muito mais do que hoje por tarde. Você fez um relato aqui no início muito importante. Não tem mais voto médio na maior parte das decisões do Supremo. Você não decidiu errado, não. Provavelmente aquele voto não tinha resposta. Sim. Porque cada um tem um livro do professor Joaquim Falcão que fala os 11 Supremos. O título do livro é Os 11 Supremos. Porque cada um é supremo na sua própria existência. E decide, você percebe os votos? Cada um relata o seu voto. Às vezes ficam discutindo se a verde vai chamar verde, ou verdinho, ou verdão. Mas como o verdão é muito opressor, então eu vou chamar ele de verde. Vamos chamar de musgo, então. Nem falamos em verde mais, porque assim nós tiramos o caráter ideológico. É uma profusão de ideias de pessoas muito inteligentes que, por sua vez, hoje complicam a jurisdição, porque eu não consigo encontrar o voto médio, e daí eu não consigo fazer com que o juiz de primeiro grau saiba como é que foi decidido. Este é o ponto. Porque após essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal, cabe reclamação constitucional em sede de controle difuso de constitucionalidade. E é por isso que eu quero dizer, Cássio, por que não vincula aqui? Porque não vincula nem do Supremo. O Supremo decidiu pelo seu plenário, recurso extraordinário, não está vinculado a ninguém. Você pode continuar decidindo em primeiro grau, contrário ao que o Supremo decidiu, sem nenhum problema, sem peso na consciência. Cabe reclamação constitucional nessa hipótese? Não. Não cabe reclamação, só se for em controle concentrado. E tem um caso que é emblemático sobre isso, que é o caso da reclamação constitucional 4335, que tratava especificamente, vocês devem se lembrar muito bem disso, de um debate sobre a lei dos crimes hediondos. Foi criada a lei dos crimes hediondos, aquele ofurô, tal, que impedia, rapidamente a questão jurídica, impedia a individualização da pena do sujeito, né, do cumprimento, da progressão do regime. 5 ministros entendiam que era inconstitucional. Melhor, 5 ministros entendiam que era constitucional. E 6 ministros, 5 entendiam que era constitucional e 6 entendiam que era inconstitucional. Portanto, toda hora estava chegando HC no Supremo. Porque nem o juiz de primeiro grau obedecia aquela decisão em sede de controle difuso. E alguém, então, tem uma ideia. Vou entrar com uma reclamação constitucional. Reclamação Constitucional 4335, que pretendia dar a todas as decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade o mesmo efeito das decisões em sede de controle concentrado, ou seja, vinculante e erga omnes. E o Supremo começa a votação. E começa a votação dizendo, eu me lembro até hoje, isso foi em 2008, 2009, eu me lembro até hoje, agora já não é mais ministro, então eu posso revelar o segredo. O ministro Eros Grau fazia parte de um grupo de professores que eu participei, que eu fui um dos fundadores e participei lá desde o ano 2000, chamado Grupo Cainã. Foi criado a partir de um evento da BD Const, onde, por sorte ou por azar, vários das pessoas que fizeram parte daquele grupo hoje são ministros do Supremo ou já foram ministros do Supremo. E, na época, o ministro Eros Grau ainda não era quando começou o grupo, mas depois virou ministro do Supremo. Eu lembro um dia, às 11 horas da noite, porque assim, o evento era muito bacana, eram 3 dias, nós todos fechados, 22 professores fechados numa sala, cada um tinha 20 minutos para 15 minutos para falar, depois tinham cada um, os demais todos, cada um 3 minutos para criticar o que ele tinha dito, nós nos matávamos, brigas homéricas, assim, teóricas, enfrentamentos maravilhosos, e aí acabava, geralmente umas 5 da tarde, nós íamos para a piscina e começávamos a beber vinho, e a conversa ficava boa de verdade lá pelas 9h30, 10 horas da noite. Né? Aí o nível teórico estava muito teórico, né? Estava altíssimo em vino veritas. Então, o ministro Eros Grau diz assim, depois de muito debate sobre isso, eu entendi, vários professores, o professor Lênio, na época, defendendo, dizendo que não podia o Supremo dar provimento ao pedido da reclamação, porque aquilo subverteria a ordem, porque nós já tínhamos um outro instituto criado, que era a súmula vinculante, se eles queriam dar repercussão, queriam dar efeito vinculante erga omnes, tinham que aprovar uma súmula, mas por que não aprovava a súmula? Porque para a súmula precisa de 2/3, precisava de 8 votos, eles tinham só 6, para poder obrigar todos os juízes a decidirem daquela forma.
E aí o debate ia até que ele diz assim, eu não aguento mais julgar HC. E aí nós começamos a verificar, talvez, que o pragmatismo decisório, às vezes, influencia diretamente na construção de jurisprudência. Pô, o sujeito não aguenta mais. Era um desabafo, porque assim, a pancadaria teórica estava gigante. Ele não aguentava mais, ele estava 1h30 sendo açoitado por todos. Até por este professor que, à época, tinha 30 anos de idade. E ele dizia, Flavinho, até você, né? Ele me chamou de Flavinho, porque eu conheci, eu tinha 20 anos de idade. Até você está me criticando. Eu falei, professor, não dá, porque tem que ter um limite. Ele falou, gente, eu não aguento mais. Toda semana eu pelo menos 50 HCs iguais, eu carimbo e boto a assinatura, nem leio mais. Nós precisamos resolver isso. O ministro Gilmar favorável também, porque tem uma visão também mais estratégica da justiça. Falou, não tem por que ficar repetindo isso. E não converteu as decisões em sede de controle difuso na 4335, por qual motivo? Porque o Congresso Nacional mudou a lei. E aí perdeu o objeto da reclamação. Porque, senão, as decisões hoje, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que as decisões em controle difuso hoje teriam os mesmos efeitos das decisões em sede de controle concentrado, independente da súmula. Por 6-5 ia ter com efeito vinculante erga omnes. Então, por este motivo, se a do Supremo não tem, obviamente que aqui do Tribunal também não terá poder vinculante. Ela é orientativa, né? E permite você ir para a inconstitucionalidade direto antes da decisão. Peraí, Flávio, peraí. Mais devagar. Peraí. Vamos lá. Agora que esse assunto é importante. Então, veja bem. Vamos pegar aqui Vou a sentar terceirização. aqui para dar as perninhas estão doendo já. Isso. Desde manhã eu dei aula a manhã inteira também hoje. Na questão da terceirização, então, nós temos uma solução numa ADPF, tá? E nós temos num recurso extraordinário com repercussão geral. Isso. Do que você está me noticiando, que eu até concordo, já deixa eu antecipar, tá? Quer dizer o seguinte, naqueles processos que são afetados com repercussão geral, a decisão do Supremo ela é vinculante, mas não dá direito à reclamação. É isso? Não. Mesmo os afetados com repercussão geral, não me parece que os magistrados estejam obrigados a decidir da forma como o Supremo decidiu, porque ela não tem efeito vinculante. Mesmo aquelas que têm decisão já em sede de repercussão geral, porque é em sede de controle difuso de constitucionalidade. A conversão no controle difuso de constitucionalidade no efeito vinculante erga omnes é que eu sou um conservador nessa tese. Está na hipótese da aplicação do quê? Da construção de uma súmula vinculante sobre aquele tema. E a súmula vinculante, qual é a diferença? A decisão sobre a repercussão geral ou não, se está afetada em repercussão geral, significa, não, nós reconhecemos que tem repercussão geral e eu vou decidir. Tá bem? Aquela decisão é uma decisão em sede de recurso extraordinário. Ela não tem efeito vinculante. Para que ela tenha efeito vinculante, eu preciso o quê? Editar uma súmula, criada pela emenda 45. Para a edição da súmula vinculante, diz o texto da Constituição. Após reiteradas decisões em matéria constitucional, mas quantas vezes o Pleno decide sobre aquela matéria? Uma. Depois as turmas vão aplicando. Então, após reiteradas decisões, aplicação daquela decisão do Pleno já, o Supremo Tribunal Federal, por 2/3 dos seus membros, de ofício ou por provocação, poderá editar súmula vinculante, que vinculará todos os órgãos da administração pública direta e indireta, bem como todos os magistrados brasileiros. A partir da edição da súmula vinculante, não há mais discussão sobre esse tema. Aí cabe reclamação. Aí cabe reclamação. Súmula vinculante, aí não tenho nenhuma dúvida que cabe reclamação. Eu até vou arriscar em dizer o seguinte, se o tema for muito relevante hoje e o índice de demandas quanto àquela matéria for muito forte, como era o da 4335, que era aquele tema, e subiu uma reclamação hoje, é possível que o Supremo passe a interpretar que toda decisão em sede de controle difuso tem efeito vinculante erga omnes. Mas ele ainda não disse que tem efeito vinculante erga omnes. Mas eu quero fazer uma provocação para vocês agora, Cássio, sobre isto. Qual parte da... Vamos imaginar o seguinte, editamos uma súmula sobre a reforma trabalhista. Isso não chega em sede de controle concentrado e não chegará por quê? Porque as grandes confederações não querem levar isso ao Supremo. Porque senão já podiam ter feito.
Deixa eu contar aqui quantas são, só para ver certinho, para eu não errar no nome. São agora, num total de 24 ações diretas de inconstitucionalidade. Das 24, 19 discute só a contribuição sindical. Uma outra que eu fiz discute o momento da liquidação. Uma outra agora do Conselho Federal discute essa discussão do boleto bancário, aí se pode recolher, se tem que ser boleto, se não tem boleto. A da Ana Matra discute Valor? O valor. Da Tem indenização? valor de indenização, tem uma da OAB também sobre o valor da indenização. E a justiça gratuita. Que é E a justiça gratuita. São Lei esses as que 55. estão lá hoje. Isso, tem um do Ministério Público discutindo o trabalho intermitente. TR, eu não sei se tem objeto. Depois eu vou mandar esse relatório que eu fiz para vocês, até para ficar mais fácil a pesquisa, quem quiser estudar isso. Essa matéria tudo que eu preparei, eu vou mandar no WhatsApp, daí a escola repassa para todo mundo da aula. Então, aqui, a pergunta é, essa súmula vinculante editada vincula em quais termos? O que vincula da súmula vinculante? Essa é uma pergunta boa. O que vincula da súmula vinculante? É a questão que eu levantei. Né? Você tem que distinguir o que é ratio decidendi, né? E do que é o obter dito. Né? Você tem que procurar o hanging, né? Da decisão. Agora, usando essa terminologia aí do direito. Né? Então, é exatamente aquela parte dispositiva da decisão. Mas é a parte dispositiva, porque a parte dispositiva, em regra, está no dispositivo da súmula. Se eu for aplicar tudo pelo dispositivo que está na súmula, talvez eu não resolva o problema. Porque senão a lei podia ter resolvido. Será fundamental que eu vá analisar os precedentes que levaram à edição da súmula. E aí você faz o distinguishing. Pronto, esse é o ponto. Porque aí, senhores, os senhores não estão vinculados nem às súmulas vinculantes quando a causa de pedir ou o pedido forem diversos. Aqui é muito importante dizer isso, porque, às vezes, eu tenho certeza que o trabalho, todas as comarcas, todas lá as varas do trabalho têm internet de alta qualidade. Todas têm, não? Todas. Mas pode ser que alguma não tenha. Não dá para pegar o vadimeco, porque o vadimeco não tem os precedentes. Mas eu vou ser franco e dizer para os senhores que eu já fiz essa pergunta em vários eventos de outros tribunais de outros estados. E a resposta foi, a súmula vincula. Não, a súmula não vincula. O que vincula são os fundamentos da decisão, a causa de pedir e o pedido feito lá que levaram àquela decisão. Se a causa de pedir for diversa, a decisão não precisa ser a mesma. Então, Flávio, aqui cabe uma ponderação. Né? Vamos lá. Veja, hoje há uma discussão no TST com relação à constitucionalidade daquela reforma que foi feita no artigo 702 da CLT, que proíbe, então, ela dificulta que os tribunais, ela praticamente inviabiliza a edição de súmulas pelos tribunais. Tá? Só pode se repetir 10 vezes, em 10 turmas diferentes, etc., aquela coisa que inviabilizou. E o TST, então, já se inclinou no sentido de dizer que é inconstitucional, me parece que a inconstitucionalidade ali, por diversos motivos, ela é flagrante. Mas veja, para nós aqui no primeiro grau, aqui no segundo grau, quando nós recebemos isso, bom, e agora como é que nós vamos fazer? Nós cheios de iúge para julgar. Tá? Nós temos, quantos iúges nós temos ainda, Rosane? Mas alguma coisa em torno de uns 600, 700, né? IUJ, Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Tá? Então, o incidente de uniformização de jurisprudência foi aquele que foi criado quando você tem dissidência entre a divergência. Segunda turma decide do jeito. Primeiro, então é você, pum. E nós, cheio de iúge, nós tivemos mais de 1000 incidentes de uniformização de jurisprudência para julgar no tribunal. E agora, o que é a reforma trabalhista? Não, mas veja, se o TST já decidiu que é inconstitucional... Não decidiu ainda? Não decidiu. Essa matéria ia ser decidida no último pleno, parou também lá. Tá? Então, está tudo em suspenso. Não, mas vocês podem decidir aqui, se é. Não, então, essa foi a discussão. Claro que sim. Tá? Então, eu particularmente entendo que sim. Mas se for decidir, tem que mandar para o pleno. Isso, eu entendo que sim, mas os colegas entenderam que não. É que assim, como há já um debate instaurado na Corte Superior,
talvez o mais apropriado seja, nesse momento, aguardar a deliberação da Corte Superior para decidir. Como tem... Na justiça comum, existem muito mais incidentes de inconstitucionalidade do que na justiça do trabalho, me parece. Né? No Tribunal de Justiça, isso é muito comum. Você aguardar as decisões. Então, o que acontece? As decisões são tomadas em primeiro grau, chegam ao tribunal e param, para aguardar o Supremo Tribunal Federal decidir se é constitucional ou inconstitucional aquele tema. São sobrestados os feitos. Porque de nada vai adiantar você julgar e o Supremo amanhã dizer o contrário do que você está dizendo sobre a matéria constitucional, que é o pano de fundo daquela matéria. Então, da mesma forma, os incidentes de recursos repetitivos têm acontecido da mesma forma. Fica tudo estancado nos tribunais, aguardando a decisão do tribunal. Então, aí, Flávio, veja, meu olhar, a minha experiência, assim, né, na formação da jurisprudência, né, por exemplo, esse caso do TST, inclusive, ele está suspenso por causa de uma ADC. Então eles também estão aguardando o Supremo... Eles também estão aguardando o Supremo dizer alguma coisa. Agora, o que me parece é o seguinte, o CPC de 2015 trouxe duas armas extremamente eficazes, né, e que elas acabam... Isso também foi um outro problema que eu mesmo já levantei esse problema no pleno do tribunal. Tá? Porque o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, que os colegas do primeiro grau não estão acostumados. O incidente ele ocorre assim, eu vou julgar uma matéria na segunda turma, aí eu percebo que aquela matéria tem um relevo maior, que é melhor ela ser decidida de uma vez pelo pleno, ou que já tem turma decidindo em sentido contrário, eu já falo, olha, é muita areia para o meu caminhãozinho, mando para o pleno, suscito um IAC. Tanto no incidente de assunção de competência, quanto no incidente de resolução de demandas repetitivas, o que acontece é o seguinte, isso vai para o pleno, e no pleno a decisão ela não pode fazer súmula. As primeiras que nós julgamos, houve proposição de súmula. Aí eu levantei a divergência e falei, não, gente, não pode sumular. Por quê? Isso é que nem o precedente norte-americano. O que é o precedente é a decisão inteira. Então, você só vai ficar vinculado, ou, vamos dizer, para não usar o termo vinculante, você só vai entender que aquela decisão é obrigatória se o caso for exatamente idêntico àquele que está sendo julgado, e não a situação jurídica em tese. Né? E aí eu alertei no tribunal, falei, olha, gente, é o seguinte, vamos suplantar essas questões do IUJ para a gente não correr risco e vamos analisar isso, começar a suscitar incidente e resolução de demanda repetitiva. Porque aí a gente resolve disso. E outra coisa, você não usa mais súmula, você extrai uma tese jurídica com o precedente. Tá? A ideia é, neste momento, que, em especial, o Código de Processo Civil tentou estabelecer isso. Eu até trouxe depois, não vai dar tempo para tratar, mas eu trouxe um resuminho sobre IRDR para vocês aqui, que eu vou mandar no material, né, que é a ideia de verticalização de precedentes obrigatórios. É um caminho que a jurisprudência está tentando fazer de forma vertical e horizontal, como é você tem que ter justificativas plausíveis para não aplicar, você precisa lá excluir, você pode excluir a ordem cronológica para o julgamento em bloco, tem improcedência de pedidos liminares contrários, dispensa de caução no cumprimento da sentença provisória, tem uma série de efeitos importantes dos IRDRs que me parecem, e aqui é importante dizer, se aplicam à Justiça do Trabalho, eu entendo que de forma supletiva também vai se aplicar. Por mais que não tenha sido pensado para a Justiça do Trabalho, não há... Desculpa, vocês entendem que não aplica? Vocês estão pensando nisso? Não. Não. Eu acho que se aplica diretamente à Justiça do Trabalho. Não. Inclusive, nós temos regulamentação. Isso já está no nosso regimento interno. Isso. Sim, não. Então, Tá. eu pensei que até nós ainda estamos no último pleno combater. até foram aprovadas algumas alterações, porque veja, nós ficamos bastante perplexos no primeiro momento. O que fazer com isso? Porque como é que a gente vai julgar, né? E como eu te disse, veja, as primeiras decisões de IAC editaram súmulas. Eu falei, não pode editar súmula, porque aqui nós estamos fazendo tese jurídica, isso é diferente de súmula. Não basta, não é, eu pegar e falar, isso aqui é súmula com cara de tese jurídica. Né? Agora, eu pergunto o seguinte, tá? Então, deixa eu te dar até um exemplo para ver
uma questão que eu enxerguei que foi distinguishing, né? Nós temos uma súmula no tribunal, tem uma discussão antiga, e essa discussão envolve uma faculdade daqui, uma universidade daqui, que o professor, então, ele teria restrição de dispensa por força de uma disposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Que ela diz que, então, a dispensa do professor tem que ser por órgão colegiado. Não sei se algum dos colegas já enfrentou essa discussão em primeiro grau, mas aqui em Curitiba, principalmente aqui, vou dar nome aos bois, então, no caso da PUC, aqui a PUC tem essa disposição e nós tínhamos muita coisa, diversas discussões, tá, nesse sentido. Bem, nós, na segunda turma, entendíamos que, sim, aquilo era uma restrição da liberdade de despedir do empregador, não chegava a ser uma estabilidade do professor, mas devia ser um negócio cumprido, deveria ser um requisito a ser cumprido, e decidimos desse modo. Aí a primeira turma lá, que é vizinha da nossa, entendia que não, que essa lei ela tinha que isso era só para o caso de justas causas, que isso era uma coisa que também implicava a consulta de discentes, etc., e não dava essa mesma interpretação. Levamos esse assunto exatamente em função, por um incidente de uniformização de jurisprudência. A primeira turma diz que dá estabilidade, entre aspas. A segunda turma diz que não dá. A segunda turma diz que importa em restrição. Bom, então levamos isso ao pleno. Chegou no pleno, prevaleceu o entendimento de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não significa qualquer poder do empregador de despedir o trabalhador. Então, dali para frente, eu, que inclusive na segunda turma, seguia a orientação jurisprudencial de lá e ia decidindo desse modo, tá? Preparei. Nisso me entra uma outra causa. E essa outra causa ela tinha duas causas de pedir. Pronto. Esse é o ponto fundamental. Tá? A primeira era pela Lei de Diretrizes e Bases, e a segunda era porque no regimento interno da faculdade tinha uma disposição parecida com aquela e, portanto, isso não implicava ofensa à súmula. Aí o meu assistente, quando recebeu, nós fizemos a distribuição, lá eu tenho lá um especialista no gabinete nesses assuntos, ele pegou e elaborou o voto, né, no sentido de, olha, essa pretensão contraria a súmula do tribunal, tá? Eu nego o provimento ao recurso, mantenho a sentença de primeiro grau. Aí veio o advogado entregar memorial para mim. Falou, olha, doutor, esse caso tem isso, isso e isso. Aí eu, tá bom, um advogado muito combativo e tal, falei, tá bom, vou analisar. E aí, realmente, falei, puxa, mas tem esse segundo pedido, eu não tinha tentado para isso. Esse é o ponto fundamental, Cássio. Quando nós observamos as súmulas, sejam no que toca ao que já se decidiu para retomar o debate no plenário ou para a aplicação ou não das súmulas vinculantes, se eu não for atrás dos fundamentos do que levaram àquela decisão, eu não tenho a vinculação. Eu costumo dizer sempre que o texto não prende nada, né? O texto não é a súmula ali, senão a lei teria resolvido isso antes. Nós precisamos saber quais são os elementos que estão os contornos jurídicos e fáticos daquela decisão. E é isso que o Vitor não consegue fazer. É Pronto, aí que o Vitor foi. É isso que eu ia dizer. O Vitor, apresentado aqui com o nome e sobrenome já, Vitor STF é o assessor jurídico do Supremo Isso. para os próximos anos. Não vai ter distinguish. Ele não consegue fazer isso, porque ele consegue aplicar cara a crachá. Tem isso aqui, eu faço. É tal tema, já está simulado. Está igual, tá. Se não está, acabou. Ou seja, talvez o Vitor não faça nesse primeiro momento. E o nome do programa do Supremo é Vitor. Vitor é o nome do programa. Como tem o Watson da IBM, né, que é para os escritórios de advocacia, aqueles escritórios que têm medidas padronizadas, o Watson faz com 98% de acerto as iniciais, enquanto os seres humanos com 78%. O Watson faz em 1 segundo a inicial. E os seres humanos demoram umas 3, 4 horas. Eu acho que os seres humanos vão ficar fora, né, disso em breve. O mercado vai reduzir. Mas ficando aqui no nosso que toca à promoção desse distingue-se para decisão, é que eu entendo que, na maior parte dos casos, sequer há uma obrigatoriedade do cumprimento hoje. O que há no que toma as súmulas vinculantes, aí sim uma obrigatoriedade no cumprimento da decisão, para que eu possa não cumprir o que está previsto na súmula vinculante, eu obrigatoriamente preciso mostrar qual é
o distingue do caso apresentado para o caso já julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema? Às vezes, o Supremo tem editado súmula vinculante sem os precedentes adequados. Sim, as primeiras 40 súmulas, a maioria não tem nem precedente. Não tem nem precedente, tem umas que não tem. Olha, eu vou dar um exemplo de uma súmula que é gritante, assim, não é matéria do trabalho, mas são poucos de trabalho hoje, mas tem uma que é gritante, que a ordem foi responsável pela participação disso, eu votei contra, mas perdi. No que toca à prisão, lembra quanto às prisões, a utilização de algemas nas prisões, tal, aquilo virou uma moda, a Polícia Federal escrachando com todo mundo, o sujeito combinava de se entregar, eles tiravam o cara da viatura, botavam para a câmera filmar, algemavam ele na frente das câmeras e depois colocavam na viatura de volta. Lembram disso? Aquilo estava virando uma moda para combater esse estado aí policialesco. A ordem, então, foi ao Supremo pedir uma súmula vinculante sobre isso. A súmula é tão maluca, aquela súmula editada, que não tem nenhum precedente juntado, nenhum. E ainda ela cria uma sanção administrativa disciplinar. Quem descumprir a súmula será sancionado disciplinarmente. Por quem? Quem vai aplicar a súmula como se lei fosse, com qual comando e qual sanção administrativa disciplinar? Então, assim, as súmulas, nós estamos vivendo um momento, talvez, de rico por isso, porque nós estamos construindo o sentido dos símbolos ainda. Nós, de verdade, não sabemos qual é o sentido das súmulas de verdade. Nós não sabemos. É importante tratar aqui que tem, por exemplo, o TST, e aqui eu quero fazer, não, me entendam bem, apenas uma crítica construtiva. O TST é muito pródigo no que toca a editar súmulas que ultrapassam os limites da lei. O Supremo, inclusive, é principiante perto do TST, né? O Supremo nem começou ainda a trabalhar. O TST tem uma especialização bacana sobre esse tema e vai muito além. Eu me recordo, alguns anos atrás, em que o TST passou a editar. E a pergunta aí, os advogados iam perguntar, mas como é que nós vamos fazer para atacar essas súmulas do... Porque não tinha, porque o ETS, na Justiça do Trabalho, por mais que o nosso desembargador Castro esteja preocupado com a vinculação tal, e como é que isso se opera, já há um consenso na Justiça do Trabalho que súmula do TST é súmula do TST, tem que aplicar e acabou. Não. Há um sentimento positivo, assim, de grande parte da magistratura. Essas que a gente gosta. Essa sinceridade que eu queria ouvir, né? Em regra, aquelas que pegam os advogados. E aí alguns colegas advogados vieram me consultar, mas como é que a gente faz? Eu falei assim, meu amigo, o problema é o seguinte, tem que convencer o TST a mudar, ou tem um outro caminho. Vamos ao Supremo via a DPF para atacar a súmula. E o Supremo agora tem dito que é possível atacar as súmulas do TST via DPF, porque o TST não pode extrapolar os limites que a legislação determina para ele estabelecer novas hipóteses de restrição a direitos. Então, já temos uma ou duas decisões cancelando súmulas do TST via arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque o TST se arvorou a editar súmula para muito além dos limites que a lei autorizava, vamos dizer assim, em especial porque a interpretação que ele deu suplantava a interpretação da lei, em alguns casos, a própria leitura que o Supremo tinha feito sobre o tema. E aí o Supremo vem e, através da DPF, e anula a súmula. Mas esses são casos específicos que me parecem que mostram esse novo estado de coisas. Nós estamos buscando um momento, no fundo, de grande estabilização.